A oxigenoterapia hiperbárica é um tratamento médico que utiliza câmaras hiperbáricas para tratar doenças segundo indicações do Conselho Federal de Medicina. As indicações da oxigenoterapia hiperbárica são as da resolução do Conselho Federal de Medicina e elas englobam 16 grupos de indicações. O paciente diabético que tem uma lesão de difícil tratamento, ou porque ele fez uma lesão nos pés, o chamado pé diabético, ou ele fez um procedimento cirúrgico que não cicatrizou, ou ele sofreu um acidente também com dificuldade de recuperação. Outros pacientes que têm outros tipos de feridas também tem que ser, claro, diagnosticado, saber qual é a causa da ferida, tratar a infecção, etc. Mas também tem indicação. Então, feridas de difícil cicatrização tem indicação de fazer oxigenoterapia hiperbárica como tratamento adjuvante. Outro grupo de indicações que tem ganho muita força nos últimos tempos, pelo nível de evidência científica que vem se consolidando e pelos protocolos dos últimos 4 a 5 anos que estão ficando muito claros, são as lesões actínicas, que são lesões causadas pela radioterapia. Pacientes que por algum motivo, porque tiveram câncer principalmente, fizeram radioterapia e as sequelas da radioterapia no intestino, na bexiga, às vezes até nos ossos da face, chamado osteoradionecrose e etc., podem e se beneficiam muito com a hiperbárica. Os pacientes com lesões por queimadura, as osteomielites, que são as infecções nos ossos crônicas, que não respondem aos outros tratamentos ou respondem muito mal, também fazem parte de um grupo de indicações. Os pacientes que sofrem traumas graves, lesões por esmagamento, as chamadas síndromes compartimentais, que é quando esmaga a perna num acidente de moto e tem dificuldade de circulatória nessa perna. Isso também é uma das indicações. Então nós temos vários grupos de indicações. Dentro delas, nós temos como controlar muito bem a oxigenação tecidual, o ajuda no controle e tratamento de infecções e recuperação de tecidos que estão em algum tipo de sofrimento. Como exemplo das feridas que eu falei agora, do trauma. Então, mais ou menos as indicações, os grupos são esses. Nós temos algumas indicações um pouco mais específicas, que são um pouco mais técnicas, mas o principal grupo de indicações são as feridas de difícil cicatrização e as lesões por radioterapia. Os telespectadores, às vezes, quando fizemos um programa sobre hiperbárica, têm a dúvida, mas o que o paciente sente durante uma sessão de câmara hiperbárica? Durante uma sessão de câmara hiperbárica, às vezes, o paciente pode ter um certo desconforto no ouvido. Para isso existem técnicas que a gente ensina o paciente a fazer a compensação. Existem manobras que ele faz para compensar esse desconforto no ouvido. É muito semelhante a subir uma serra, a viajar de avião, aquela pressãozinha que sente no ouvido, é muito parecido. Tudo muito bem controlado. Fora isso, não há outra alteração, não há outro desconforto dentro da câmara hiperbárica. Durante as sessões de oxigenoterapia hiperbárica, o paciente é assistido por uma equipe da saúde. Pode ser por um técnico de enfermagem, por um enfermeiro ou até mesmo por um médico. Depende da indicação e da necessidade. Dentro da câmara hiperbárica, o paciente recebe todo o apoio da equipe da saúde no caso de uma câmara multiplace. No caso de uma câmara monoplace, o paciente fica dentro da câmara e recebe o apoio da equipe da saúde ao lado de fora. Todos os pacientes podem e normalmente estão acompanhados, recebem a possibilidade de ter algum entretenimento. Pode ser ouvir uma música ou até assistir um filme. Às vezes os pacientes têm dúvidas se internados no hospital podem fazer hiperbárica. Outra dúvida também, mas e depois que saiu do hospital, pode continuar ou precisa internar no hospital para fazer a oxigenoterapia hiperbárica? O paciente internado pode sim fazer sessões de câmara hiperbárica, quer seja no serviço ligado ao seu hospital ou se for um serviço extra-hospitalar, ele pode ir todos os dias até o serviço e voltar. Quando ele receber alta, ele pode ir diariamente ao serviço de hiperbárica fazer o seu tratamento. Como as sessões são diárias, uma vez por dia, isso é facilmente programável, tanto para a equipe da saúde, quanto para a família do paciente, quanto para a equipe da clínica de medicina hiperbárica. Uma das dúvidas que muitos pacientes têm é
após o tratamento com oxigenoterapia hiperbárica, houve cicatrização da minha lesão, da minha ferida, houve melhora da minha lesão por radioterapia, houve cura da minha infecção, por exemplo. Esse problema pode voltar? Ele pode voltar. Por quê? Não quer dizer que você tratou um problema que você não o terá mais, né? Então, se o paciente sofreu um novo trauma, fizer novamente uma lesão ou fizer alguma alteração, ele pode ter o que a gente chama de recidiva. As chances de recidiva são muito pequenas, mas elas existem. Se o paciente tiver um trauma novo, um ferimento, por exemplo, paciente diabético, tratou o seu pé, ficou bem, 1 ano, 2 anos depois, fez uma nova lesão, machucou com um calçado apertado, bateu o pé numa pedra na rua, alguma coisa assim, machucou com o calçado e fizer uma nova lesão, ele pode sim ter novamente indicação a ser submetido à oxigenoterapia hiperbárica. Bem, telespectador, talvez esteja se perguntando, mas nós não temos contraindicações? É claro que nós temos contraindicações, relativas e absolutas. Uma das contraindicações absolutas, e que é a principal, é o paciente que tem uma alteração chamada pneumotórax. É um ar entre o pulmão e a caixa torácica não tratado. Isso é uma contraindicação absoluta. Uma das contraindicações relativas é o uso de quimioterápicos. Está fazendo quimioterapia, não pode entrar na câmara? Pode, mas só após o período de ação do quimioterápico. Alguns quimioterápicos, 24, 48 horas, isso deve ser analisado a cada quimioterápico específico. Outras contraindicações relativas são, por exemplo, infecções de vias aéreas superiores. O paciente está gripado, está com uma sinusite crônica, não consegue fazer o tratamento de câmara hiperbárica, então uma contraindicação relativa. Mas o médico da clínica de hiperbárica que o paciente procurar vai esclarecer isso, vai fazer o diagnóstico da contraindicação ou absoluta ou relativa e vai orientar os pacientes. Os médicos das clínicas da sua cidade ou próximo à sua cidade, onde você for consultar, tem todo o treinamento e todo o conhecimento para fazer esse diagnóstico e lhe orientar. Muitos pacientes acabam pesquisando na internet o que é uma câmara hiperbárica e veem que é um tubo fechado. Tanto a câmara multiplace, que são para vários pacientes ao mesmo tempo, quanto as câmaras monoplace, que o paciente fica sozinho, ou seja, um tratamento individual, são compartimentos fechados, estanques e pressurizados. Isso causa uma certa dúvida, mas eu não me sinto bem em ambientes fechados. Eu tenho a famosa claustrofobia. Existem várias medidas que podem amenizar a sensação de claustrofobia. O entretenimento, ouvir música, assistir uma televisão, a questão de poder ver o que está acontecendo fora, né? Num elevador, quando você fica fechado, por exemplo, pequeno, você não sabe o que está acontecendo lá de fora, você realmente está fechado numa caixa. Na câmara hiperbárica, você tem, através das vigias de acrílico, uma visão do que está acontecendo fora. Além disso, na câmara monoplace você tem uma visão maior e você tem a segurança que está sendo supervisionado pela equipe da saúde. Na câmara multiplace, a equipe de saúde está dentro da câmara hiperbárica, podendo lhe dar um apoio direto. Em relação à cobertura do tratamento da oxigenoterapia hiperbárica, desde 2010, todos os planos de saúde cobrem através de uma orientação da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Existe, claro, uma regra, uma diretriz de utilização. Isso quando o paciente é avaliado pela equipe da clínica de medicina hiperbárica, ele já é avaliado dentro das diretrizes de utilização da ANS. Os pacientes que não possuem plano de saúde, em muitos estados e municípios do nosso país, já recebem tratamento pelo SUS também. Então, nós temos estados que o estado inteiro já tem esse custeio feito pelo estado, pelo SUS. Alguns estados isso é feito a nível municipal, alguns estados ainda estão um pouco devagar isso tudo. Há uma previsão a curto ou médio prazo que o SUS a nível federal deva incorporar esta tecnologia. Por enquanto, só tem direito pelo SUS nos estados onde o estado ou os municípios pagam, ou através de questões administrativas direto dos pacientes dentro de cada situação, de cada realidade. Mas quem tem convênio privado, esses pacientes todos têm direito a ser submetidos à oxigenoterapia hiperbárica, sim.
Às vezes, o telespectador está aí pensando, mas isso é um tratamento novo? Esse é um tratamento que surgiu agora? Não. A oxigenoterapia hiperbárica está consolidada no Brasil há mais de 20 anos. Ela está consolidada no Brasil há 22 anos como um tratamento oficialmente reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. E as clínicas existem no Brasil de uma maneira, tecnicamente falando, bem instaladas, ou seja, dentro das normas corretas, também há um período grande, talvez um período de 30 anos. Isso, na história da medicina, é um período curto, é um tratamento novo? Claro, porque demora até que as pessoas se acostumem com a ideia, demora um pouquinho para difundir a cultura e para as pessoas ficarem sabendo como funciona. Porém, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, regulamenta a oxigenoterapia hiperbárica desde 2002. Então, a oxigenoterapia hiperbárica é regulamentada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, desde 2002 e pelo CFM, Conselho Federal de Medicina, desde 1995. É um tratamento recente, consolidado, regulamentado e cada vez mais utilizado no dia a dia da medicina moderna atual. Hoje eu estou aqui no programa falando com você, telespectador, para passar um pouco de orientação, tentar trazer informação sobre medicina hiperbárica. A minha presença aqui tem um propósito, porque hoje eu estou como presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica. Esse cargo ao qual eu fui eleito em 2015, pelos médicos que trabalham com medicina hiperbárica do Brasil todo, me traz a obrigação, a prerrogativa de difundir a hiperbárica de uma maneira técnica, ética e científica. Essa é a nossa ideia quando trazemos essa informação no programa. Então, a Band está trazendo ao telespectador essa possibilidade de informação junto com uma parceria com a Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica. Esperamos que nós consigamos, neste programa, trazer essas notícias, trazer essas informações sobre como funciona a hiperbárica e sanar as suas dúvidas. Caso o telespectador ainda tenha dúvida, pode entrar em contato com a Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica pelo site www.sbmh.com.br www.sbmh.com.br. Pode inclusive fazer contato com nossa Secretaria Executiva mandando suas dúvidas ou com a própria emissora também, que essas dúvidas serão encaminhadas até a SBMH e nós podemos responder todas as dúvidas de todos os telespectadores.